Olá, bem-vindos ao Mundo da Lua, o seu canal de audiobooks. Eu sou a Lua e hoje eu vou ler para vocês. Se quiser acompanhar o restante do livro, não se esquece de se inscrever no canal para você ficar sabendo quando saem os próximos capítulos. Obrigada e boa leitura! Capítulo 13 1957 Tem que haver uma maneira de conseguirmos esse dinheiro, disse Kyung-hee. Temos o que resta das economias para comprar a loja, disse Yang-jin. A maior parte já se foi, sussurrou Sun-ja. Tentar economizar dinheiro enquanto pagavam despesas médicas era como derramar óleo em uma jarra rachada. As mulheres estavam na cozinha falando baixinho por medo de acordar Yoseb. Sua última infecção de pele causava coceiras terríveis que o impediam de descansar. Ele tinha acabado de ir para a cama depois de tomar uma boa dose de remédio chinês. O herborista havia lhe dado uma dose muito forte daquela vez e tinha funcionado. Depois de todos aqueles anos, as mulheres tinham se acostumado com o preço alto dos medicamentos, mas aquela mistura havia sido assombrosamente cara. Os medicamentos regulares não faziam mais efeito, e ele sofria muito. Mosasu, que toda semana entregava à mãe um envelope com seu salário inteiro, dizia que tudo o que sobrasse depois de pagarem as despesas da casa deveria ser destinado a proporcionar os melhores cuidados possíveis ao tio. Noah pensava da mesma forma. Apesar da austeridade e da diligência da família, as economias pareciam desaparecer a cada ida à farmácia. Como iam pagar a matrícula de Noah na Universidade de Waseda? Noah finalmente havia passado no exame de admissão. Aquele deveria ter sido um grande dia, talvez o mais importante da vida da família, mas eles não sabiam como iam pagar nem sequer uma parte da primeira taxa do curso. Além disso, a universidade ficava em Tóquio, e ele ia precisar de dinheiro para pagar o alojamento e a alimentação na cidade mais cara do país. Noah pretendia continuar trabalhando para Roji-san até quase o primeiro dia de aula, e depois, quem sabe, arranjar um emprego em Tóquio. Sun-ja não sabia como isso seria possível. Os coreanos não conseguiam empregos com tanta facilidade, e ele não conhecia ninguém em Tóquio. O chefe de Noah, Roji-san, ficou furioso quando soube que seu melhor contador ia deixar de trabalhar para estudar algo tão inútil quanto literatura inglesa. Roji-san nunca o ajudaria a arranjar um emprego em Tóquio. Kyung-hee achava que eles deveriam comprar outro carrinho e montar mais uma barraca em outra parte da cidade para tentar dobrar os ganhos, mas Yoseb não podia ficar sozinho em casa. Ele não conseguia mais andar, e os músculos de suas pernas tinham se atrofiado tanto que o que antes eram panturrilhas, grossas e poderosas, agora não passavam de caniços ossudos cobertos de cicatrizes. Yoseb não estava dormindo e ouviu enquanto elas conversavam. As mulheres estavam na cozinha, preocupadas com o custo dos estudos de Noah. Já estavam preocupadas enquanto ele estudava para os exames, e agora que enfim havia passado, não sabiam como iam pagar. De alguma forma, teriam que viver sem o salário de Noah, cobrir os gastos com sua educação e comprar os remédios dele. Seria melhor que estivesse morto, todos sabiam disso. Na juventude, a única coisa que Yoseb desejava era cuidar de sua família. Agora que não podia mais fazer isso, era incapaz até mesmo de morrer para ajudá-los. O pior tinha acontecido. Ele estava destruindo o futuro da família. Na Coreia, nos velhos tempos, poderia ter pedido que alguém o levasse para as montanhas para morrer, quem sabe devorado por tigres. Mas estavam em Osaka, e ali não havia animais selvagens, somente herboristas e médicos caros que não podiam ajudá-lo a melhorar. Apenas o poupavam do sofrimento o suficiente para que temesse a morte ao mesmo tempo que odiava a si mesmo. O que surpreendeu foi que, ao sentir a proximidade da morte, ficou aterrorizado com seu caráter definitivo. Havia muitas coisas que não conseguira fazer, e ainda mais coisas que nunca deveria ter feito. Pensou nos pais, que não deveria ter abandonado, no irmão, que não deveria ter trazido para Osaka, e no trabalho em Nagasaki, que não deveria ter aceitado. Ele não tinha filhos. Por que Deus o mantinha vivo? Estava sofrendo, e em certo sentido podia lidar com isso.
mas estava causando sofrimento aos outros e não sabia por que tinha que continuar vivendo e relembrando a sucessão de decisões terríveis que não haviam parecido tão terríveis assim quando foram tomadas. Será que a vida era assim para a maioria das pessoas? Desde o incêndio, nos poucos momentos em que se sentia lúcido e grato por respirar sem dor, Eusébio tentava enxergar o que existia de bom em sua vida, mas não conseguia. Ficava deitado no colchão bem lavado, repassando mentalmente os erros que, em retrospecto, pareciam tão óbvios. Não sentia mais raiva da Coreia nem do Japão. Acima de tudo, sentia raiva da própria estupidez. Ele orava para que Deus o perdoasse por ser um velho tão ingrato. Yobu, chamou ele baixinho. Não queria acordar os meninos, que estavam dormindo no quarto dos fundos, nem Xangu, que dormia no quarto da frente. Eusébio bateu de leve no colchão para o caso de Kyung-hee não conseguir ouvi-lo. Quando a viu na porta, pediu que ela chamasse Sunja e Yang-jin. As 3 mulheres se sentaram no chão ao lado de sua cama. A primeira coisa que tem que fazer é vender minhas ferramentas, disse. Elas valem alguma coisa. Talvez o suficiente para pagar pelos livros e pela mudança. Vendam todas as joias que tiverem, isso também vai ajudar. As mulheres assentiram. Entre as 3, restavam apenas 2 anéis de ouro. Mosasu deve pedir ao chefe, Goro-san, um adiantamento de salário equivalente ao valor que Noa vai precisar para pagar a matrícula, a comida e o alojamento. Vocês 3 e ele terão que trabalhar para pagar a dívida. Durante as férias escolares, Noa terá que arranjar um trabalho temporário e economizar. O garoto tem que ir para o Azeda. Ele merece ir. Mesmo que ninguém contrate coreanos aqui, com o diploma ele pode voltar para a Coreia e trabalhar por um bom salário melhor. Ou se mudar para os Estados Unidos. Ele vai aprender a falar inglês. Temos que pensar na educação dele como um investimento. Eusébio queria dizer mais. Queria se desculpar por não conseguir sustentá-las e pelas despesas que havia gerado, mas não conseguiu. O Senhor proverá, disse Kyung-hee. Ele sempre cuidou de todas as nossas necessidades. Quando salvou sua vida, salvou também as nossas. Peçam a Mosasu que venha falar comigo quando chegar em casa. Vou explicar que ele precisa pedir um adiantamento a Goro-san para poder pagar a matrícula. Sunja balançou a cabeça de leve. Noa não vai permitir que o irmão mais novo pague por seus estudos, disse sem olhar para ele enquanto falava. Ele já me disse isso. Kohan-su se ofereceu para pagar a matrícula e o alojamento, mesmo que Mosasu pegue um adiantamento. Não, isso são tolices de uma mulher que fala sem pensar. Não pode aceitar o dinheiro daquele canalha. É dinheiro sujo. Shh, por favor, não se exalte, pediu Kyung-hee baixinho. Ela não queria que Kim Chang-gu os ouvisse falando sobre seu chefe. Noa disse que vai arranjar um emprego em Tóquio, e é verdade. Ele realmente disse que não vai aceitar que Mosasu pague por sua educação. Disse que vai dar um jeito. Você sabe que Noa não irá se Mosasu tiver que pagar. Eu deveria estar morto, disse Eusébio. Preferi estar morto a ter que ouvir isso. Como ele vai trabalhar enquanto estuda em uma universidade como o Azeda? É impossível. Um garoto que estudou tanto quanto ele deve ir. Vou pedir eu mesmo a Goro-san o dinheiro emprestado para Noa. Vou dizer que ele tem que aceitar. Mas não sabemos se Goro-san vai nos emprestar o dinheiro. E pedir isso a ele pode prejudicar Mosasu no trabalho. Também não quero deixar que Kohan-su pague os estudos de Noa. Mas que alternativa temos? Podemos pegar o dinheiro com ele como um empréstimo e pagar com juros para que Noa não lhe deva nada, sugeriu Sunja. Pegar o dinheiro emprestado com Goro e prejudicar o futuro de Mosasu no pachinko é muito melhor do que aceitar dinheiro de Kohan-su, argumentou Eusébio com firmeza. Kohan-su não presta. Se pegar dinheiro com ele para Noa, ele nunca mais vai sair de perto. Ele quer controlar o garoto, você sabe disso. Para Goro seria apenas dinheiro. Mas por que o dinheiro que Goro ganha com os salões de pachinko seria mais limpo do que o dinheiro de Kohan-su? Kohan-su possui construtoras e restaurantes. Não há nada de errado com essas coisas, observou Kyung-hee. Cale-se. Kyung-hee franziu os lábios. A Bíblia diz que uma pessoa sábia deve controlar a língua.
Nem tudo o que se quer dizer deve ser dito. Sumja também não disse nada. Nunca quisera nada de Hansu, mas achava preferível pedir a um homem que já havia oferecido dinheiro do que incomodar um completo estranho. Goro já tinha sido tão generoso com Mosasu e o garoto estava muito feliz no emprego. Ela não queria envergonhá-lo justo quando havia acabado de começar. O garoto vinha falando em abrir seu próprio salão um dia. Além disso, ela sabia que Noa não permitiria que Mosasu pegasse aquele dinheiro emprestado. Yosebi podia insistir o quanto quisesse, mas Noa não ia ceder. E Kim Changu, ele não pode ajudar? Perguntou Yang Jin. Esse homem trabalha para a Kohansu. Changu não tem tanto dinheiro assim, e se tivesse, teria recebido do chefe. Essas dívidas não são fáceis, mas Goro-san é a melhor opção. Não vai cobrar juros exorbitantes, nem fazer mal a Noa. Mosasu vai ficar bem, respondeu Yosebi. Agora vou descansar. As mulheres saíram do quarto e fecharam a porta. No dia seguinte, Hansu pediu que Noa fosse a seu escritório, em Osaka, com a mãe. À noite, sem dizer nada à família, mãe e filho foram encontrá-lo. No escritório havia 2 recepcionistas vestindo terninho preto e camisa branca, e uma delas lhe serviu chá em elegantes xícaras de porcelana azul em uma bandeja laqueada forrada com folhas de ouro. A sala de espera estava repleta de belos arranjos florais. Assim que a ligação de Hansu terminou, a mais velha os conduziu ao seu imenso escritório com painéis de madeira. Ele estava sentado em uma cadeira de couro preta atrás de uma mesa de mogno trazida da Inglaterra. Parabéns, disse Hansu, levantando-se da grande cadeira. Estou muito feliz que puderam vir. Devíamos ir comer sushi. Podem ir? Não, obrigada. Temos que voltar para casa, respondeu Sumja. Noa olhou para a mãe, perguntando-se por que não poderiam sair para jantar. Eles não tinham outro compromisso. Depois daquela reunião, provavelmente voltariam para casa e comeriam algo simples preparado pela tia Kyung-hee. Pedi que vocês viessem até aqui hoje porque quero que Noa saiba que ele conseguiu algo notável. Não apenas para ele e sua família, mas para todos os coreanos. Você vai para a faculdade. E para o Waseda, uma excelente universidade japonesa. Está fazendo exatamente o que um grande homem deve fazer na juventude, investindo em sua educação. Muitos coreanos não conseguem fazer faculdade, mas você continuou estudando. E mesmo quando não se saiu bem nos exames, perseverou. Merece uma grande recompensa. Que maravilha! Estou muito orgulhoso, muito orgulhoso. Hansu sorriu. Noa abriu um sorriso tímido. Ninguém tivera uma reação tão efusiva quanto a dele. Em casa, todos se alegraram, mas acima de tudo ficaram preocupados com os custos. Noa também ficara preocupado com o dinheiro, mas sentia que de algum modo tudo ia ficar bem. Trabalhava desde os tempos do colégio e ia continuar trabalhando enquanto estivesse em Waseda. Depois de ser aprovado nos exames de admissão, ele se sentia capaz de fazer qualquer coisa. Estava disposto a aceitar qualquer tipo de trabalho, desde que pudesse frequentar as aulas e estudar. Lamento ter que pedir isso, mas há algum tempo você disse que poderia ajudar Noa com o dinheiro para a faculdade, disse Sumja. Acha que pode nos ajudar? Não, Noa corou. Eu vou arranjar um emprego. Não foi para isso que viemos até aqui. Kim-san disse que Kohansu queria que viéssemos para me parabenizar, né? Noa ficou surpreso com o pedido da mãe. Ela não gostava de pedir nada. Não gostava nem mesmo de aceitar amostras de degustação na padaria. Noa, estou pedindo um empréstimo. Vamos pagar tudo de volta, com juros, explicou Sumja. Ela não pretendia pedir naquele momento, mas era melhor assim, pensou. Desse modo, Noa conheceria os termos desde o início. Não havia maneira perfeita de fazer aquilo, então tentaria fazer da melhor maneira possível. Temos que pagar a matrícula e, se puder nos ajudar, podemos redigir um documento e eu o carimbo com meu hanku. Eu o trouxe. Sumja assentiu para enfatizar suas palavras. Por um segundo se perguntou. O que faria se ele dissesse não? Hansu riu e balançou a cabeça. Isso não será necessário, e Noa não vai precisar se preocupar com matrícula, alojamento e demais gastos. Já cuidei de tudo. Assim que Kim Changu me deu sua excelente notícia, enviei o dinheiro para a universidade.
Liguei para um bom amigo em Tóquio e encontrei um bom quarto perto da universidade. Vou levá-los para vê-lo na semana que vem. Depois, pedi a Kim Chang-gu que dissesse para você e Noah virem até aqui para que eu pudesse convidá-los para jantar. Então, agora vamos comer sushi. O garoto merece uma refeição magnífica. Hansu olhou para Sunja com súplica nos olhos. Queria muito celebrar a grande conquista do filho. Você enviou o dinheiro e encontrou um quarto em Tóquio sem a minha permissão? Era para ser um empréstimo, disse ela, sentindo-se ainda mais angustiada. Senhor, é muita generosidade de sua parte. Minha mãe tem razão. Temos que lhe devolver o dinheiro. Vou arranjar um emprego em Tóquio. Talvez possa me ajudar com isso em vez de pagar minhas despesas. Eu gostaria de ganhar meu próprio dinheiro. Sinto que posso fazer isso. Não, você tem que estudar. Precisou fazer o exame de admissão mais de uma vez, e não porque não seja inteligente. Você é muito inteligente, mas não teve tempo de estudar como um estudante normal. Demorou muito mais do que precisava porque não tinha professores particulares e tinha que trabalhar em tempo integral para sustentar sua família. Não teve toda a ajuda que um jovem de classe média japonesa costuma ter. E, durante a guerra, ficou naquela fazenda sem frequentar a escola. Não vou continuar assistindo calado enquanto você e sua mãe fingem que as regras do desempenho humano não se aplicam a vocês. Um estudante dedicado não deveria ter que se preocupar com dinheiro. Eu deveria ter feito isso antes. Por que você deveria demorar mais para terminar a faculdade? Quer ser um velho quando sair de Waseda? Estude e aprenda o máximo que puder. Eu pago, disse Hansu sorrindo. Vamos fazer do meu jeito. Seja esperto, Noah. Isso é o mínimo que eu posso fazer pela próxima geração. É o que faria para qualquer coreano responsável. Noah se curvou. Senhor, foi muito generoso com nossa família. Fico muito grato. Em seguida, ele olhou para a mãe, que permanecia sentada em silêncio ao seu lado. Suas mãos retorciam a alça da bolsa, de lona caseira, costurada com as sobras do tecido do casaco de mosaçu. Sentiu-se mal por ela, porque Sunja era uma mulher orgulhosa e considerava aquilo uma humilhação. Ele sabia que a mãe queria pagar seus estudos. Noah, você poderia sair e pedir a Mieko-san que ligue para o restaurante? Pediu Hansu. Noah olhou novamente para a mãe, que parecia perdida em sua pesada cadeira de espaldar alto. O mar? Sunja olhou para o filho que já estava perto da porta. Viu que ele queria sair para jantar com Hansu. O garoto estava tão bonito e parecia tão satisfeito. Ela não conseguia imaginar o que aquilo significava para ele. Noah não havia recusado a oferta de Hansu. Ele havia aceitado o dinheiro, porque queria muito ir para aquela universidade. Em sua mente, podia ouvir Eusébio gritando com ela, que pusesse fim àquilo imediatamente, que ela era uma mulher tola que não raciocinava direito. Mas o menino, seu primogênito, estava feliz. Havia conseguido algo incrível, quase impossível, e ela não conseguia imaginar as coisas voltando a ser o que eram no dia anterior. Antes de ele ser aprovado, aquilo não podia ser tomado dele de repente por falta de dinheiro. Ela assentiu, e o filho entendeu que eles iriam jantar com Hansu. Quando a porta se fechou e Hansu e Sunja ficaram sozinhos no escritório, ela insistiu. Quero que seja um empréstimo e quero que fique documentado para poder mostrar a Noah que paguei pelos estudos dele. Não, Sunja, isso é o que eu tenho que fazer. Ele é meu filho. Se não me deixar ajudá-lo, vou contar a ele. Ficou louco? Não. Pagar os estudos dele não significa nada para mim financeiramente, mas significa tudo para mim como pai. Você não é o pai dele. Você não sabe o que está dizendo, retrucou Hansu. Ele é meu filho, tem a minha ambição, tem as minhas habilidades. Não vou deixar o sangue do meu sangue apodrecer nas sarjetas de Icaíno. Sunja pegou a bolsa e se levantou. Eusébio não estava errado, mas ela não podia voltar atrás. Vamos então, o garoto está esperando lá fora. Ele deve estar com fome, disse Hansu. Ele abriu a porta e deixou que Sunja saísse primeiro. Capítulo 14. Dezembro de 1959. Um sábado pela manhã, quando os outros estavam no trabalho, Kyung-hee quis ir à igreja. Missionários americanos que falavam japonês, mas não coreano, estavam visitando a paróquia, e o pastor havia pedido que ela o ajudasse a recebê-los, já que seu japonês era muito bom. Normalmente, ela não podia sair de casa para não deixar Eusébio sozinho.
mas Xangu se ofereceu para ficar de olho nele. Não seria por muito tempo, e ele queria fazer uma última coisa por ela. Xangu estava sentado de pernas cruzadas no chão aquecido perto da cama de Eusebe, ajudando-o a fazer alguns dos alongamentos que o médico havia recomendado. Então já se decidiu? Perguntou Eusebe. Irmão, preciso ir. Está na hora de voltar para casa. Vai mesmo amanhã? De manhã. Vou pegar o trem para Tóquio, depois partirei de lá para Niigata. O navio parte semana que vem. Eusebe não disse nada. Seu rosto se contorceu um pouco de dor quando ele levantou a perna direita em direção ao teto. Xangu manteve a mão direita sob a coxa de Eusebe para ajudá-lo a baixá-la devagar. Em seguida, passaram a perna esquerda. Eusebe exalou sonoramente depois de fazer mais 2 repetições. Se esperar até eu morrer, pode levar minhas cinzas e enterrá-las lá. Seria bom, suponho, embora eu ache que no final não faz muita diferença. Você sabe, eu ainda acredito no céu. Ainda acredito em Jesus, mesmo depois de tudo isso. Acho que é porque sou casado com Kyung-hee. A fé dela me aproxima de Deus. Não sou um bom homem, mas acho que vou me salvar. Meu pai disse uma vez que quando morremos e vamos para o céu, abandonamos o corpo terreno. Finalmente vou poder me livrar deste. Isso vai ser bom. Também sinto que estou pronto para voltar para casa. Xangu colocou o braço direito debaixo da cabeça de Eusebe, que ergueu os braços sobre a cabeça lentamente e depois os abaixou. Os braços dele eram muito mais fortes do que as pernas. Irmão, não deve falar assim. Não chegou a hora. Você ainda está aqui, e ainda posso sentir a força em seu corpo. Xangu agarrou a mão boa de Eusebe, que não havia sido danificada pelas queimaduras. Sentiu os ossos delicados do homem. Como ele havia sobrevivido por tanto tempo? E, se esperar até eu morrer, poderá se casar com ela, disse Eusebe. Mas não pode levá-la para lá. Eu lhe peço. É a única coisa que vou lhe pedir. O quê? Xangu balançou a cabeça. Não confio nos comunistas. Não quero que Kyung-hee volte para a Coreia enquanto eles estiverem no comando. Isso não vai durar para sempre. O Japão logo voltará a ser um país rico, e a Coreia não ficará dividida para sempre. Você ainda tem saúde. Pode ganhar dinheiro aqui e cuidar da minha... Eusebe não conseguiu dizer o nome dela. Eu a fiz sofrer muito. Ela me ama desde que eu era menino. Eu sempre soube que ficaríamos juntos, mesmo quando ainda éramos crianças. Ela era a garota mais bonita que eu já tinha visto. Sabe, nunca quis estar com nenhuma outra mulher. Nunca. Não só porque ela é tão bonita, mas porque é muito boa. Nunca, nem uma única vez, se queixou de mim. E já não sou um marido para ela há muito tempo. Ele suspirou. Tinha a boca seca. Eu sei que gosta dela. Confio em você. Preferiria que não trabalhasse para aquele bandido, mas não há muitos empregos aqui. Eu compreendo. Por que não espera até eu morrer? Quanto mais falava, mais tinha certeza de que aquilo era o certo a fazer. Fique. Eu vou morrer em breve, sinto isso. Eles precisam de você aqui. Você não pode consertar aquele país. Ninguém pode. Irmão, você não vai morrer. Não, eu devo. Temos que tentar reconstruir a nação. Não podemos pensar apenas em nosso próprio bem-estar. Enquanto Eusebe dizia isso, Xangu pensou novamente na possibilidade de estar com ela, algo que havia renunciado. Quando voltava da igreja, Kyung-hee viu Xangu sentado no banco em frente à loja de conveniência a 1 quadra da casa. Estava lendo o jornal e bebendo o suco de uma garrafa de vidro. Xangu era amigo do proprietário e gostava daquele local tranquilo, sob o toldo de lona, no cruzamento movimentado. Olá, disse ela, feliz em vê-lo. Ele está bem? Não é fácil ficar preso, não é? Muito obrigada por cuidar dele. É melhor eu voltar. Você fica aqui. Ele está bem. Eu acabei de sair. Antes de dormir, ele me pediu que comprasse alguns jornais para ler quando acordar. Ele queria que eu saísse para tomar um pouco de ar. Kyung-hee assentiu e se virou apressada para chegar em casa. Irmã, eu gostaria de conversar com você. É? Então vamos para casa. É melhor eu começar a preparar o jantar, e Eusebe vai acordar com fome. Espere. Pode se sentar um pouco comigo? Posso pegar um suco na loja para você? Não, não precisa.
Ela sorriu e se sentou com as mãos entrelaçadas no colo. Vestia o casaco de inverno de domingo sobre o vestido de lã azul marinho e belos sapatos de couro. Sem demora, Xangu contou a ela o que o marido tinha dito, praticamente palavra por palavra. Ele estava nervoso, mas sabia que tinha que fazer aquilo naquele momento. Você poderia vir comigo. O primeiro navio sai na semana que vem, mas podemos ir mais tarde. A Coreia precisa de pessoas com energia para reconstruir o país. Podemos ter nosso próprio apartamento, com todos os eletrodomésticos mais modernos, e estaremos em nosso país. Comeremos arroz branco 3 vezes ao dia. Podemos levar as cinzas dele para lá e visitar a sepultura de seus pais. Faremos um gessá adequado. Nós podemos voltar para casa. Você pode ser minha esposa. Atordoada, Kyung-hee não disse nada. Não conseguia acreditar que Eusébia tivesse oferecido a outro homem, mas também não achava que Xangu estivesse mentindo. A única coisa que fazia sentido era que Eusébio estivesse tão preocupado com ela que não havia se importado de sugerir algo assim. Depois que a reunião na igreja terminou, ela pediu ao pastor que orasse pela viagem e pelo bem-estar de Xangu em Pyongyang. Xangu não acreditava em Deus nem no cristianismo, mas Kyung-hee quis orar por ele, porque não sabia o que mais poderia fazer. Se o Senhor estivesse olhando por ele, ela não se preocuparia tanto. Ele tinha lhe dito que ia embora na semana anterior, e foi difícil pensar em sua partida, mas era o certo a fazer. Xangu era um homem jovem que acreditava em construir um bom país para seus compatriotas. Ela o admirava, porque ele não precisava fazer isso. Tinha um bom trabalho e amigos. Pyongyang nem sequer era a sua cidade natal. Xangu era de Gyeongsandu. Era ela quem era do norte. Seria possível? Perguntou ele. Mas você disse que queria partir. Achei que ia se casar com alguém na Coreia. Mas você sabe que eu gosto de você, que eu sempre gostei. Kyung-hee olhou em volta. O dono da loja de conveniência estava sentado nos fundos e não podia ouvi-los com o barulho do rádio. Na rua, passavam alguns carros e bicicletas, mas não muitos, porque era sábado de manhã. Os cataventos vermelhos e brancos presos ao todo da loja giravam devagar com a leve brisa invernal. Se você me disser que é possível... Você não pode dizer essas coisas, censurou ela baixinho. Kyung-hee não queria magoá-lo. Durante todos aqueles anos havia se nutrido de sua adoração e gentileza, mas isso também lhe causava muita angústia, porque não podia sentir o mesmo por ele. Seria errado. Xangu, você tem toda a vida pela frente. Deve encontrar uma mulher jovem e ter filhos com ela. Não há um dia em que eu não lamente por meu marido e eu não termos filhos. Sei que esse foi o plano do Senhor para mim, mas acho que você deve ter filhos. Vai ser um marido e um pai maravilhoso. Não posso pedir que espere. Seria imoral. E por que não quer que eu espere? Porque eu esperaria se você me pedisse. Kyung-hee mordeu o lábio. De repente sentiu frio e vestiu as luvas de lã azul. Eu tenho que preparar o jantar. Vou partir amanhã. Seu marido disse que eu deveria esperar. Não era isso que você queria? Que ele lhe desse permissão? Isso não faria com que ficasse tudo bem aos olhos do seu Deus? Não cabe a Eusébio mudar as leis de Deus. Meu marido está vivo, e eu não quero apressar sua morte. Gosto muito de você, Xangu. Você tem sido meu melhor amigo. Não sei se vou suportar sua partida, mas sei que não podemos ser marido e mulher. Só falar sobre isso enquanto ele ainda está vivo já não pode estar certo. Espero que compreenda. Não, eu não compreendo. Nunca vou compreender. Como sua fé pode permitir tanto sofrimento? Não é apenas sofrimento, não é. Espero que me perdoe, que... Xangu pousou a garrafa de suco com cuidado no banco e se levantou. Eu não sou como você, disse ele. Eu sou apenas um homem. Não quero ser santo. Sou apenas um homem sem importância que ama seu país. Ele saiu, caminhando na direção contrária à casa, e voltou apenas tarde da noite quando todos já estavam dormindo. No início da manhã, quando foi à cozinha buscar água para Eusébio, Kyung-hee viu que a porta do quarto de Xangu estava aberta. Ela olhou lá dentro e constatou que ele tinha partido. A roupa de cama estava cuidadosamente dobrada. Xangu nunca tivera muitos pertences pessoais, mas o quarto parecia ainda mais vazio sem sua pilha de livros com os óculos sobre eles.
A família tinha combinado de acompanhá-lo até a estação de Osaka para se despedir, mas ele resolveu pegar o trem mais cedo. Kyung-hee estava junto à porta chorando quando Sung-ja tocou seu braço. Ela estava usando o avental de trabalho por cima das roupas de dormir. Ele partiu no meio da noite. Pediu que eu dissesse adeus a todos. Só o vi porque me levantei para fazer caramelos. Por que ele não esperou? Por que não nos deixou ir com ele até a estação de trem? Ele disse que não queria causar incômodo, que tinha que ir. Eu tentei preparar o café da manhã, mas ele disse que compraria algo depois, que não conseguia comer. Ele queria se casar comigo, depois que Eusébio morresse. E Eusébio disse a ele que tudo bem. Ofegou Sung-ja. Mas isso não estaria certo, estaria? Ele deveria se casar com alguém jovem. Ele tem o direito de ter filhos, e eu não poderia dar filhos a ele. Nem sangro mais. Talvez você seja mais importante para ele do que filhos. Não, eu não poderia desapontar 2 homens, retrucou ela. Kim é um bom homem. Sung-ja segurou a mão da cunhada. Você disse não a ele? O rosto da cunhada estava molhado de lágrimas, e Sung-ja o secou com a ponta do avental. Eu tenho que pegar água para Eusébio, disse Kyung-hee, lembrando-se de repente do motivo por que havia se levantado. Irmã, ele não teria se importado de não ter filhos. Ficaria feliz apenas por estar com você. Você é como um anjo neste mundo. Não, eu sou egoísta, e Eusébio não é. Sung-ja não compreendeu. Foi egoísta manter Kim aqui, mas fiz isso porque ele significava muito para mim. Orava todos os dias pedindo coragem para deixá-lo partir, pois sei que o Senhor queria que eu o deixasse ir. Não pode estar certo ter 2 homens que gostem de você dessa maneira e permitir isso. Sung-ja assentiu, mas aquilo não fazia sentido. Deveríamos ter apenas uma pessoa na vida. A mãe dela tivera o pai e mais ninguém. Quem havia sido essa pessoa para ela? Han-su ou Isaac? Han-su a amava ou apenas quisera usá-la? Se o amor exigia sacrifício, então Isaac a amara de verdade. Kyung-hee havia servido fielmente ao marido sem reclamar. Não havia ninguém tão bondoso e amável quanto a cunhada. Por que não podia ser amada por mais de um homem? Por que os homens iam embora sempre que não conseguiam o que queriam? Ou será que Xangu tinha se cansado de sofrer? Sung-ja queria que a cunhada tivesse pedido a ele que esperasse, mas, se tivesse feito isso, não seria Kyung-hee. Xangu havia amado uma mulher que não trairia o marido, e talvez essa fosse a razão por que a amava. Ela não era capaz de trair a si mesma. Kyung-hee foi para a cozinha, e Sung-ja a seguiu pouco depois. A luz da manhã entrava pela janela, cegando-a e projetando um halo cintilante em torno do corpo esbelto da cunhada.